Olá, boa noite para aqueles que estiverem aí já nos acompanhando em pleno domingo, ou então bom dia, boa tarde, a depender do horário que vocês nos acompanham, assistem aqui esse programa, o nosso Blocult. O bloco cultural dentro da programação do podcast Mesa de Debates. Fiz aquela apresentação, né, aquele primeiro programa na semana passada e agora já na nossa segunda edição, trazendo aqui um pouco do que queremos, do que vamos de fato estar trabalhando no canal. Deixei aí o volume um pouco mais alto para poder captar melhor aqui a voz. Claro que farei a leitura aí devida porque está quente e evidentemente precisei deixar o ventilador ligado, senão ia ficar um tanto quanto complicado aqui. E ainda escolhi uma iluminação mais quente, né, aqui para me acompanhar. Coloquei no nosso famoso Global Ring, né? O Ring Light, Global Light, cada um aí, anel de luz, círculo de luz, cada um aí dá o nome que bem quiser, que bem entender, e está aqui me auxiliando para poder gravar então o nosso Blockult aqui para vocês na noite deste domingo. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023. Num outro trabalho, numa outra participação que eu faço, aí desvinculada do nosso podcast Mesa de Debates, estava falando aí para a moçada, para o pessoal que nos acompanha sobre o Bloco do Barbosa. Eles estão realizando diversas atividades, diversas apresentações, não só no Vale do Paraíba, mas outros lugares, outras regiões também. Tem aí uma programação bastante interessante. Eu gosto muito do Bloco do Barbosa e dos blocos de uma forma geral de São Luís do Paraitinga, que eu acho um carnaval assim muito histórico, muito divertido, um carnaval muito animado, muito gostoso. Claro que, né, nem tudo são flores, claro que já tiveram aí alguns problemas, mas assim, no geral, e o próprio carnaval, como ele foi ficando cada vez melhor e mais animado, consequentemente cada vez mais gente, inclusive trazendo aí uma gama de pessoas que acabavam, infelizmente, não respeitando a tradição, o folclore e até mesmo algumas normas, né, relativas à cultura e ao próprio carnaval da cidade, como escutar músicas alheias, né, ao carnaval, tocar músicas alheias a tradição carnavalesca lá da cidade, entre outros que eles solicitam na época do carnaval que seja, né, realmente algo voltado lá pro carnaval. E para além disso, claro, a gente sabe que as pessoas bebem, que as pessoas fumam, mas isso não legitima ninguém a ser porco, isso não legitima ninguém a desrespeitar o outro, a fazer necessidades na porta do vizinho, na casa de quem quer que seja. E infelizmente, né, não só São Luís, como tantos outros lugares, tudo que é lugar isso acaba acontecendo, mas a cidade acabava nesse período do carnaval, considerando que é uma cidade bastante pacata no resto do ano, acabava tendo esse certo prejuízo, né? Era muito vantajoso por um lado, mas tinha um certo prejuízo aí por outro. De qualquer forma, o Carnaval de São Luís será uma pauta muito forte aqui nesse programa, com certeza. Isso vocês podem se preparar. E também falaremos do nosso Carnaval aqui mesmo, em São José dos Campos, já que temos aí alguns blocos, alguns grupos, algumas atividades que estarão se apresentando, se organizando, entre eles
Claro que eu poderia falar aqui de outros, mas o principal, até pelo mote do canal, até pelo que a gente pretende estar acompanhando, né, ver aí como que vai ser a organização e tudo mais, é justamente o próprio bloco Acorda Peão, famoso aqui de São José dos Campos e região, trazendo aí os sindicatos, organizações classistas, movimentos de trabalhadores, né? Em especial o Sindicato dos Metalúrgicos, mas não só eles, assim como todos os demais, né? Diversas outras categorias aí que também compõem, constroem e divertem o bloco com um tom habilmente crítico, seja a política, a situação do país, a situação mundial, ao sistema capitalista de modo geral, e claro, tentando através de uma forma mais artística, mais musical, mais alegórica, fazer o trabalhador, a trabalhadora se sentirem cada vez mais agentes do seu destino, entenderem que confiar em governos, confiar em patrões, confiar nas leis estabelecidas por códigos burgueses não vão, a rigor, em que pesem algumas questões que podem melhorar relativamente a vida das pessoas aqui ou ali, mas a rigor não são elas, infelizmente, que vão de fato mudar a vida, transformar a vida dessas pessoas, da minha, da nossa, né? De você aí ouvinte, de você aí telespectador, telespectadora. Por isso, entre outros blocos que também estarão nessa pegada, batucadas, grupos aí que vão se apresentar em São José dos Campos, sempre com esse teor crítico e bem-humorado, a gente quer dar um destaque especial. Já falamos, já foi alvo, não, alvo é um termo um pouco estranho, né? Mas já foi objeto das nossas matérias, aliás, matéria propriamente ainda não, mas já foi alvo aqui de entrevista, né? Já foi objeto de entrevista, de live, o próprio bloco Acorda Peão, e que queremos falar dele mais para frente também, entre os outros que teremos aí, para justamente alavancar e saber como que a classe trabalhadora, mesmo que alegoricamente, está se mobilizando, está buscando agora nesse 2023, ano que ainda temos a pandemia aí para nos preocuparmos, ainda temos uma Covid-19 que a gente precisa tomar os cuidados necessários, porém, claro que estatisticamente muito menos grave do que a gente vinha acompanhando até 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Então, claro, mantendo aí a devida proteção, os cuidados mínimos, é claro que a gente pode, agora esse ano 2023, celebrar um carnaval, voltar mais ou menos ao ritmo que estávamos antes, e evidentemente entre eles o próprio bloco Acorda Peão estará na rua para poder fazer essa mobilização, para poder atrair o trabalhador, a trabalhadora, e a gente, como literalmente, botar o bloco na rua aí, seja contra o governo ou o que foi o governo de Jair Messias Bolsonaro, contra o bolsonarismo, o golpismo e também fazer críticas, né, fazer as devidas cobranças e as devidas críticas ao que precisa ser feito com relação ao atual governo também.
Não podemos esquecer que o bloco Acorda Peão, antes de tudo, é um bloco independente, sem vínculos diretamente político-partidários e sem vínculos seja com o governo que passou e também com o governo atual. Isso é uma das questões também importantes de se deixar claro, a independência do bloco, que em paralelo à independência aqui do canal podcast Mesa de Debates também, que a gente tem até mesmo o direito, vamos dizer assim, né, de estar falando, ou melhor, tá colocando, opinando e criticando aquilo que bem entendermos, por não estarmos aí vinculados diretamente a nenhum grupo, nenhum partido, nenhum viés especificamente aí da política, né? Nenhum, entre aspas, CNPJ político. É claro que nós temos as nossas ideologias, as nossas preferências, as nossas ideias, porém, como eu disse, né, e aqui repito, isso não nos impede de continuarmos com o nosso trabalho independente e é uma marca que a gente quer manter, inclusive aqui no programa, inclusive aqui no Blockut, com uma pegada que fale aí sobre as questões artísticas, não só sobre São José dos Campos, mas tudo o que está acontecendo por aí. Acho que vai ser bastante interessante. Se preparem então, porque última semana de janeiro, fevereiro entrando, claro que não vamos falar só disso, até porque eu sei que pode até ficar enjoativo, fora que não é todo mundo que gosta, né? Então acho que é até democrático trazermos outros assuntos, outras pautas aqui para o nosso bloco cultural, mas evidentemente o carnaval vai ser o mote, vai ser o carro forte dele, o carro-chefe, mas como eu disse, outras questões como show de rock, shows de música clássicas, ou até mesmo questões relativas a cinema, artes plásticas, outros estilos de arte que não a música propriamente, também serão de fato bem falados e comentados aqui no programa. No nosso trecho de curiosidades, como eu bem falei para vocês, sempre que estiver apresentando o bloco cultural em determinado dia, em determinada data, eu quero trazer alguma questão sobre um evento, uma atividade, algum feriado, algo que seja celebrado, comemorado ou lembrado naquele determinado dia, naquela determinada ocasião. Como estamos no dia 29 de janeiro de 2023, internacionalmente é celebrado aí o Dia Internacional do Hanseníano. Hanseníano é aquela pessoa que sofre, né, padece aí da chamada lepra, ou hanseníase, melhor dizendo, também conhecida como doença de Hansen. É a famosa infecção crônica. Ela é causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae, né? Ou podem chamar também de Mycobacterium lepromatosis, e infelizmente infecta, né, atinge aí diversas populações, diversas pessoas. Ela é citada inclusive na Bíblia, entre outros livros. Não é uma doença recente, né? Já é uma doença aí milenar. Inclusive há relatos, registros de imperadores, reis, rainhas, faraós, entre outros, que, né, não só a população pobre de uma forma geral, mas até mesmo os poderosos, os ricos,
digamos, classe dominante em outras épocas também padecia aí desse problema. Mas para além da questão aqui da lepra, queria lembrar principalmente no Brasil, isso aí uma data nossa mesma, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Ele é celebrado desde 2004, quando se estabeleceu, né, com toda a questão do orgulho, da existência, da conscientização e da resistência, evidentemente, da comunidade dentro do movimento LGBT, de transexuais, travestis, né? Quer dizer, toda aquela gama de pessoas até então apontadas como sendo LGBT, porém, dentro do próprio movimento LGBT, havia necessidade de fazer um levante daqueles que são ainda mais explorados, ainda mais castigados, ainda mais punidos pela sua condição, por aquilo que são, dentro do próprio movimento LGBT. Então tá aí a nossa resistência, tá aí a nossa defesa. O podcast Mesa de Debates se solidariza e se une à luta, né, da população LGBT, da população trans, da população travesti, de todos vocês que têm o direito de serem o que são e o direito à emancipação humana. Eu lembro de algumas conversas que tínhamos em São Paulo, que há alguns debates aí que perguntavam, né? Era eu, Guilherme e um outro colega. Aí eu lembro que esse outro colega, ele perguntava, né? Ah, mas vocês defendem marxismo, defendem isso, defendem aquilo, né? Mas a questão LGBT, por exemplo, né? Onde que Marx está defendendo isso? Bom, o combate ao capitalismo, né? Marx fala muito sobre a questão da emancipação humana. A partir daí, e elevando para um conceito mais amplo, abrindo para um entendimento mais amplo da emancipação humana, a gente coloca, né, insere também a luta da população LGBTQIA+, a luta das pessoas transexuais, das pessoas das travestis, a luta aí de todos aqueles que querem ser aquilo que são e que não agridem e que não perturbam e que não estão fazendo nenhum crime e que não estão tirando o direito de ninguém de ser aquilo que é ou fazer aquilo que faz, e ao contrário da quantidade de baboseiras que alguns colocam, não estão querendo ensinar as crianças a serem iguais a eles, não estão querendo manipular as crianças para serem iguais a eles, não estão obrigando que se ensine isso nas escolas. Tudo que se quer é o respeito, e é através do ensino que, entre outras ações, a gente busca exatamente essa compreensão e esse respeito. Até porque a gente está cansado, né? E acredito que principalmente as pessoas que sofrem, que sentem isso diariamente na pele, estão cansadas de tantas notícias, e isso são dados, isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso vem de muitas conversas, muitas palestras e muitas entrevistas com pessoas que lutam pelos direitos do LGBT, pelos direitos dos trans e travestis, a questão justamente de que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, pessoas travestis, LGBTs de forma geral. Se não mata, agride, cometem diversos tipos de infrações, mesmo que agressões verbais, morais.
E, ironicamente, é um dos países onde mais se consome também pornografias dessa natureza. Pornografia envolvendo travestis, transexuais, transgêneros de uma forma geral. É algo. Lembra daquele meme, o brasileiro tem que ser estudado? Pois é, o brasileiro tem muito que ser estudado. Mas de qualquer forma, fica aí nossa solidariedade também a essa luta, a essa causa aí que evidentemente julgamos tão importante. Mas tá aí o nosso momento curiosidade. Hoje, portanto, dia 29 de janeiro de 2023. É claro que você talvez pode estar escutando o programa, né, assistindo aqui o programa no dia 30, né, segunda-feira, e querendo saber o que é que tem no dia 30, o que é que se comemora hoje. Eu prometo que vou pegar para vocês também para falar a respeito, mas antes quero, dentre algumas coisas que eu prometi, falar um pouquinho também sobre questões relativas à cultura, atividades, entre outros. Claro que o meu foco é São José dos Campos, embora eu não negligencie outras cidades, outras regiões, outras localidades, mas queria falar um pouquinho aqui sobre algumas oportunidades que as pessoas acabam não conhecendo, não frequentando, até por puro desconhecimento mesmo, né? Vocês devem estar vendo aqui o reflexo na minha cara, né? Evidentemente, mas era necessário. Um folhetinho que eu peguei aqui lá no museu, no Espaço Cultural Mário Covas, né? Para quem não sabe, a antiga Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, a antiga Câmara dos Vereadores, um folheto da Contur, do Conselho Municipal de Turismo, falando sobre algumas feiras, eventos, algumas atividades voltadas para aquilo que a gente mais gosta, né? Que é a comida, aqui tanto em São José dos Campos quanto no seu distrito de São Francisco Xavier. Alguns acham que São Francisco Xavier é, como eu posso dizer, alguns acham que é uma cidade, né? É algum lugar aí paralelo, mas na verdade não. É um distrito, é uma região aqui mesmo de São José dos Campos, né? Um distrito, não é um bairro, ao contrário do que alguns podem supor. Não é um bairro, né? Ao contrário do que alguns podem supor, mas tem aí algumas atividades, algumas coisas bastante interessantes para conhecermos também. E vou falar um pouco de tudo isso que está aqui nesse folhetinho. Ó, na verdade, deve ter até mais coisa, para ser sincero. É que esse aqui acho que deve ser um basicão, né, para falar a verdade. Não sei se está completo, mas foi organizado aqui, como eu disse, né, pelo próprio Conselho Municipal de Turismo. É claro que deve ter muita coisa paralela também, deve ter muitas outras coisas por aí, né, que não estão registradas aqui nesse folheto, mas de qualquer forma, em outras oportunidades a gente vai falar, a gente vai trazer aqui também. Mas só para vocês terem uma noção, seja você morador, moradora de São José dos Campos ou alguém aí de fora, olha só que bacana. Temos feira de artesanato no centro, aqui na Praça Afonso Pena, todo sábado das 9 às 14 horas. A feira de artesanato do Aquários nos domingos das 9 às 14 horas, aqui na Praça Ulisses Guimarães.
Eu acho engraçado que eles colocam Praça Ulisses Guimarães do Aquários. Bom, se o evento acontece no Aquários, eu só posso supor, né? Mas enfim, só para encher o saco. A Feira Espaço José Mira, aqui na Avenida Olivo Gomes, da Casa de Cultura Zé Mira, toda quarta das 17 às 21 horas. A Feira Noturna do Parque da Cidade, maravilhosa, toda quarta-feira das 17 às 22 horas, também na Rua Olivo Gomes, ao lado do Parque da Cidade. A Feira Noturna do Satélite, sexta-feira das 17 às 22 horas, na Rua Antares. A Feira de Orgânicos, todo sábado das 7 às 11h30 na Praça Sinésio Martins do Esplanada. As Figureiras da Santa Cruz, todos os dias no período da tarde, na Praça da Santa Cruz e Capela, ali mesmo na comunidade, né? Abraço aí para minha querida Santa Cruz. A Galeria Arte na Rua, de quinta das 18 às 22 horas e domingo das 9 às 13, aqui no Jardim Apolo, Avenida 9 de Julho, 397B. A Galeria Poente, Feira Respirante Artesanato, a partir do segundo sábado do mês, das 10 às 16 horas, na Avenida Anchieta, número 1564, Jardim Esplanada, estacionamento. Temos também a loja da Associação de Produtores de São Francisco Xavier, na sexta às 10 horas, sábado das 10 às 18 e domingo das 10 às 15, na rua 15 de novembro, número 900, no Ponto Rural, em São Francisco Xavier. Temos também Mão e Arte no Parque Vicentina Aranha, artesanatos variados todo domingo, das 10 às 14 horas, aqui na rua Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, número 302. Mercadão Galeria Parque, toda segunda-feira, das 17 às 21h30, na rua José Cobra, número 361. O Mercadão Vivo, esse vocês vão gostar, porque além de ter o Mercadão ali disponível, né, temos shows, temos música, coisas bastante interessantes aí para toda a família. Sábado, das 9 às 14, na Travessa Chico Luiz, da rua 7 de setembro. Quiosque de Artesanato e Arte São José, quarta a sexta, das 9 às 17 horas, e sábado, das 9 às 14, na Orla do Banhado, centro de São José dos Campos. Temos também o Quiosque Turismo São José, para informações turísticas, funciona aí de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e sábado, das 8 às 14 horas, na Orla do Banhado, centro de São José dos Campos. E para aqueles que são mais de Instagram, WhatsApp, Facebook e afins, temos também atividade online, o Santo de Casa Tecnologias Populares. Abraço aí para as grandes figureiras de São José dos Campos e região, queridas aí, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com elas, né, divulgar aí o trabalho delas. Artes visuais, criação artística, evento online pelo Instagram, @SantoDeCasaSJC. Repetindo, Instagram, @SantoDeCasaSJC. E claro, para mais informações, acesse o Instagram ContourSJC, o Facebook ContourSJC e o site contour.sjc.br. Conselho Municipal de Turismo de São José dos Campos. Ah, mas eu moro em Jacareí, mas eu moro em Caçapava, mas eu moro... Manda aqui para mim também, não tem problema. A gente fala aí do que está acontecendo. Eu não disse que em fevereiro vou estar falando aí sobre São Luís do Paraitinga, entre outros. Vou falar um pouco aí de Paraibuna também, ver um pouco aí também do que acontece de legal em Paraibuna. Monteiro Lobato aqui do ladinho, eu também sei que tem um carnaval bonito, um carnaval gostosinho aí de rua. Manda aí pra gente falar também, não tem problema.
O Blocult, né, o bloco cultural aqui do Mesa de Debate, está aí justamente para isso. E como eu disse, falaremos de outras atividades, outros eventos também, não só na pegada do carnaval, mas também outros estilos, outros shows, outras manifestações artísticas acontecendo por aí. É muita coisa, é claro que será tudo devidamente organizado aí com o tempo, mas já quis fazer um programa hoje pegando aí mais informações para ir dando algumas dicas e até mesmo orientações para vocês. É claro que eu quero que você acompanhe, que eu quero te dar as informações, eu quero que a gente troque uma ideia aqui, mas não se acanhem também. Vocês também têm aí acesso a outras mídias, vocês têm acesso aí aos Instagrams, ao WhatsApp, podem estar também trocando uma ideia e verificando. Às vezes eu acho que as pessoas perdem muito tempo com certas, entre aspas, bobagens, né, por essas ferramentas. Diga-se de passagem, a quantidade de fake news, a quantidade de universo paralelo que é jogado de um para outro aí, principalmente em grupos de famílias e grupos políticos, principalmente voltados à extrema direita, e acabam não tendo aí a oportunidade de conhecer coisas que estão acontecendo às vezes no seu próprio bairro, né? Então tá aí um assunto que é bom pra gente estar explorando aqui. André, você enrolou e não falou sobre o dia 30, né? Eu tô assistindo aqui o seu programa hoje, dia 30 de janeiro. O que é que vai ter aí, meu nego? Calma que eu já vou falar. Vocês queriam saber o que é que tem de interessante, então, no dia 30 de janeiro, né? Vamos lá. Pelo que eu peguei aqui, nós temos no Brasil o Dia da Saudade. Ó, aliás, cultura é saudade também, né? Diga-se de passagem. Dia do Quadrinho Nacional. Eu sou um apaixonado aí por quadrinho, né? Em especial o quadrinho nacional. Quadrinhos aí do nosso grande artista Arnaldo Angeli Filho, entre outros. Dia também da não violência, uma questão interessante aí também de se falar. E dia do pajador ou paiador no Rio Grande do Sul, em homenagem ao poeta e paiador Jaime Caetano Brown. André, o que é um pajador, paiador, parrador? Bom, a pajada ou paiada é uma forma de poesia improvisada vigente na Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina para baixo e também em algumas localidades do Chile. Lá eles chamam de paia, né, ou paia. É uma forma de repente em estrofes de 10 versos de redondilha maior com acompanhamento de violão. Tá aí mais informações para o nosso momento cultural aqui do Blocult. Curiosidades são sempre bom, né? A gente acaba sempre se divertindo e aprendendo fazendo esse tipo de programa e procurando ter esse, entre aspas, tete a tete aqui com você, ouvinte. Finalizando então o nosso Blocult aqui de hoje. Um abraço, um carinho imenso aí para todos vocês. Vamos ficando até a próxima e tchau. Não deixem, é claro, né, de compartilhar, se inscreverem, conhecerem mais produções do canal, verem os vídeos já publicados aí da semana e, claro, acompanharem tudo que temos aí de interessante para vocês ao longo da semana. Cliquem aí no sininho para receberem as notificações e, claro, aguardem sempre mais divulgações nossas aqui.
Agora sim, um abraço a todos, falou e tchau.